Bom dia, querida igreja. Irmãos, graças a Deus, retornamos das férias. Acho que foi a primeira vez que eu tirei férias assim de 30 dias de uma vez, né? Sempre era dividido. Mas graças a Deus foi um bom período de descanso e também de trabalhos que realizamos em outras partes. Que Deus seja louvado por tudo isso. E eu estava com muita saudade de todos os irmãos e toda a igreja, sempre acompanhava nos grupos, estava acontecendo, via as fotos. Então, que bom que a igreja do Senhor está bem, feliz e passando pelas provações que são colocadas diante de nós. Continuemos sempre assim, igreja. Nós vamos retornar às exposições no Evangelho de Mateus. Vamos para o capítulo 4 essa manhã, Mateus capítulo 4. Vamos essa manhã tratar sobre a tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias e mantenham a escritura aberta em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, irmãos. Mateus 4, verso 1 ao verso 11. Essa passagem da tentação do nosso Salvador, ela se encontra em outros evangelhos também. E alguns dos evangelhos que tratam desse tema, dos sinóticos, eles vão trazer algumas informações adicionais às que estão aqui em Mateus. Então, para ter uma visão mais abrangente de como se deu a tentação de Cristo, nós precisamos consultar os evangelhos, os 3 evangelhos. E, a partir dele, fazer um quadro geral e entender melhor como se passou essa tentação do nosso Salvador. Leiamos então a passagem, irmãos. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Amém. Vamos orar. Curve a cabeça. Pai santo e bendito, maravilhoso Deus, Criador, sustentador, provedor de todas as coisas. Nós te rendemos graças, louvores, nosso Deus, porque tu és grande, Pai. E o Senhor nos deu o seu Filho amado, bendito nosso Salvador Jesus Cristo, para ser a propiciação pelos nossos pecados, pagando, Senhor Deus, com a sua vida, todo o pecado que nós cometemos, derramando o seu sangue para nos lavar das nossas próprias ofensas e nos levando para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor.
Foi o nosso Salvador que enfrentou Satanás nas tentações em nosso lugar. E ele foi vitorioso, Senhor Deus, todas as vezes em que o diabo o tentou. Procurou desviar o seu caminho, procurou afastá-lo da sua missão, mas louvado seja o Senhor. Jesus Cristo se manteve firme e venceu toda a tentação que veio sobre ele. Nós te louvamos, Senhor Deus, por Jesus, o nosso Salvador maravilhoso. E nós te suplicamos, Pai, que nos ajude a compreender todas as coisas aqui ensinadas e que todas elas sejam, antes de tudo, para o louvor da tua glória e também para a nossa edificação e fortalecimento da nossa fé. Seja conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja no meio de nós para nos ajudar. Abre os corações de cada um dos irmãos que estão aqui e que seja um refrigério para suas almas. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto da tentação de Jesus é um texto muito famoso, irmãos. Eu creio que vocês já devem ter ouvido várias pregações, não apenas aqui nessa igreja, porque esse texto também já foi pregado aqui nessa igreja e nos 3 evangelhos. Mas eu creio que vocês já devem ter ouvido alguém pregar ou ensinar ou lido alguma coisa sobre a tentação do nosso Salvador, porque essa é a primeira etapa do ministério de Jesus Cristo. Esse texto ele deve ser lido com os olhos atentos no capítulo 3, naquilo que acabou de acontecer no capítulo 3. Perceba que o capítulo 4 começa com uma palavra, então. Essa palavra, ela liga ao capítulo 3, as coisas que aconteceram no capítulo 3. Por isso é importante nós começarmos esta pregação entendendo o que aconteceu no capítulo 3, para entendermos então o capítulo 4 e as tentações de Cristo e valorizarmos ainda mais o que o nosso Senhor Jesus passou e suportou. Um antigo puritano chamado Matthew Henry, ele disse que essa palavra, então, ela tem uma importância grandiosa, porque ela vai nos mostrar as coisas que Jesus Cristo passou no capítulo 3, e Matthew Henry diz que esse é o capítulo grandioso na história de Jesus Cristo que precede o seu ministério, antes que ele começasse a atuar como Filho de Deus Salvador na terra, antes que ele começasse a ensinar, antes que ele começasse a trazer instruções aos homens, a escolher os seus apóstolos, antes que ele começasse a curar pessoas. O capítulo 3 é o capítulo onde ele é reconhecido. Veja, primeiro aparece João Batista. É a primeira pessoa de grande importância que aparece no Evangelho, como sendo o cumprimento da profecia do profeta Isaías. Ele é aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Então, Isaías é como a estrela da manhã que surge, mas logo aparece o sol. Matthew Henry diz que quando o sol aparece, a estrela desaparece. E é exatamente isso que acontece no ministério de João Batista. Quando ele aparece para falar sobre alguém que viria. E quando este surge, o Senhor Jesus Cristo, João Batista diminui. É por isso que ele diz: importa que eu diminua e o Senhor cresça, e o Senhor apareça mais e mais. Então o capítulo 3 é este capítulo em que o Senhor Jesus aparece, em que ele é reconhecido. Ele é batizado por João, e quando Jesus entra nas águas do Rio Jordão para receber o seu batismo, e é então imergido na água, quando ele sai da água, a Escritura diz que há uma manifestação do Deus Trino sobre ele. Primeiro, o Espírito Santo vem sobre ele como se fosse uma pomba, como uma pomba vem sobre o Senhor Jesus. E essa descida do Espírito Santo sobre ele não é apenas um cenário bonito que apareceu quando Jesus foi batizado. Nós, às vezes, escolhemos belos cenários para realizar os batismos. Na nossa igreja, os últimos batismos aconteceram num cenário muito bonito.
não é? Num cenário paradisíaco, eu diria, que é o Vale do Jaboque. Mas o que aconteceu aqui, irmãos, não foi uma preparação de cenário para receber o Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu aqui, na verdade, foi uma manifestação do Deus Trino. O Filho de Deus estava saindo da água. Então vem o Espírito Santo de Deus pousando sobre ele, descendo sobre ele, na forma corpórea de pomba, o que significa que o Espírito de Deus indo o Senhor Jesus Cristo completamente, preparando, capacitando o Senhor para o seu ministério que viria. E logo depois, o capítulo 3 diz que uma voz do céu foi ouvida, a voz do Pai. E essa voz era: este é o meu Filho amado. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, irmãos. O Filho amado por Deus. O Filho especial de Deus. O Filho único, o Filho unigênito. Eu sei que você deve estar se perguntando se você não é um filho de Deus. E você é um filho de Deus por causa de Cristo. Mas você não é um filho de Deus da mesma maneira como Jesus é o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus amado também. Mas você não é amado por Deus da mesma maneira que Jesus Cristo é amado pelo seu Pai. É um amor diferente. E ali está Jesus Cristo, saindo das águas do Jordão, o Espírito ungindo o Senhor Jesus Cristo, preparando para o seu ministério, e o Pai dizendo: eu amo o meu Filho Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Jesus nunca pecou, Jesus é impecável, ele jamais poderia ter pecado. Jesus não é como nós, Jesus não tem uma natureza que o inclinava ao pecado, como nós temos. Nós não apenas somos pecadores, nascemos com pecado, como ainda temos uma natureza caída que nos inclina a continuar pecando, e pecando cada vez mais. É por isso que o apóstolo Paulo diz, nas suas recomendações apostólicas: fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Ele está falando da natureza caída de Adão que nós temos. Mas Jesus não tinha essa natureza. Ele não era inclinado ao pecado, ele não tinha um coração maculado pelo pecado, ele não tinha inclinações sentimentais ou qualquer que seja que o levasse a pecar, a desejar o pecado, etc. Por isso, o Senhor Jesus diz, o Senhor Deus diz: nele, no meu Filho, eu tenho prazer. Meus irmãos, esse é mais do que um cenário que acontece no batismo de Cristo. É a manifestação gloriosa do Senhor Jesus. É a aprovação dele como Filho de Deus. É mais do que um cenário. Então, vem o capítulo 4, que começa justamente com esse então. Isso deve nos fazer pensar em algumas coisas, irmãos. A primeira delas é que logo após Jesus e todos que estavam ali, foi registrado nos evangelhos, a voz foi ouvida por todos. Esperava-se que o Senhor, capacitado, reconhecido pelo Pai, cheio do Espírito Santo, tivesse talvez uma vida assim de grande altura, de avanços. Mas não, irmãos. Acontece justamente o contrário disso. Ele começa a entrar na sua fase de tormentos. Vocês já ouviram? Eu ouvia muito isso quando eu era mais jovem. E eu mesmo já disse isso para as pessoas. Às vezes porque eu ouvia as pessoas falando isso para mim, eu ouvi muito isso. E depois, na prática, percebi que é verdade. Quando a pessoa é batizada, aí ela se torna um cristão.
Não porque o batismo fez dela um cristão, mas porque o batismo é uma confirmação da fé que aquela pessoa tem. O batismo, então, serve como um confirmador da fé. Ele não torna ninguém cristão. Ele não regenera a pessoa quando ela é batizada. Mas a pessoa que é batizada está dizendo, eu realmente creio no Senhor Jesus Cristo. E a igreja que o batiza está dizendo, nós damos testemunho de que esta pessoa é um cristão. Ele tem testemunho de fé. Sua fé é autêntica. Então as pessoas já mais maduras na fé chegam para essa pessoa batizada e dizem, agora vai começar a sua vida de cristão e as tentações virão sobre você. Porque às vezes a pessoa pensa que quando ela é batizada, o pior já passou. A fase mais complicada já passou. A fase de provação já passou. Ela pensa que o principal desafio que ela tem é esse desligamento da velha vida, dos maus hábitos do passado, até o momento em que ela é batizada. Parece que, na perspectiva de muita gente, esse tempo da conversão, da regeneração até o batismo é a pior parte. É a fase mais difícil. Então, se você é batizado, agora vai ser mais fácil daqui para frente. Com Cristo não foi assim. E com a maioria de nós, irmãos, raríssimas exceções, mas com a maioria de todos nós, de todos os cristãos, também não é assim. É como Cristo. Agora vai começar as grandes provações sobre nós. Agora você será tentado mais forte ainda. Agora o diabo virá sobre você. Agora os anjos malignos te buscarão. E você tem que estar forte. Foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando as pessoas diziam para mim, irmão, seja firme, porque agora vai começar a batalha. Talvez muitas pessoas disseram para vocês isso quando vocês foram batizados. Agora vai começar as provações. Mantenha-se firme. Eu sempre digo isso quando eu batizo as pessoas. Seja firme até o fim. Seja firme até receber a coroa. Porque as provações virão, irmãos. O tentador virá. Ele não poupou o Filho de Deus. Deus, o Pai, disse, este é o meu Filho amado. E então, capítulo 4, vem o diabo sobre ele, para tentá-lo, desvirtuá-lo, afastá-lo do caminho. As tentações do nosso Senhor começam depois do seu auge na fé. Depois que ele é batizado. Não só batizado, depois que a confirmação trinitária está sobre ele. Depois que ele está cheio do Espírito Santo. Veja, Satanás não desiste, meus irmãos. Ele sempre vai tentar desvirtuar o caminho do povo de Deus. Paulo disse, orai e vigiai. Aliás, o Senhor Jesus disse, orai e vigiai para que não caiam em tentação. Não há um momento na nossa vida que nós não precisamos estar vigiando, firmes, nutrindo nossa fé na palavra de Deus, buscando o Senhor, dependendo do Senhor, nos colocando debaixo do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça. Não há um só momento em que você possa dizer, agora estou forte. Se o diabo vier sobre mim, ele vai perder, porque eu sei que eu sou um crente firme. Não diga isso. Porque isso pode ser jactância do seu coração, orgulho, e pode ser grande a ruína, grande a queda. Nós temos que nos manter sempre, irmãos, debaixo do Senhor Jesus Cristo. E sempre dizer em nossas orações, Senhor, socorre-me, ajuda-me, sustenta-me, Senhor. Tu venceu o nosso tentador, tu venceu aquele que procura desvirtuar o povo de Deus. Ajuda-me agora. Às vezes, irmãos,
nós nem percebemos. Nós somos tentados e nem percebemos. A coisa flui tão corriqueiramente, de maneira tão sensível, misturada com coisas naturais, que você nem percebe. Mas o diabo está usando, às vezes, algumas coisas para tentar afastar você, desvirtuar você. Busque o Senhor, irmãos. Aqui está a importância do capítulo 3 para entender o capítulo 4. Em segundo lugar, observe que a nossa vida, ela é uma vida de provações. Nós temos tentações, mas também temos provações. E aqui o texto diz de maneira muito clara que o Espírito Santo é quem leva Jesus para o deserto para ser tentado. Aqui nós temos que olhar não apenas para o capítulo anterior, o capítulo 3, mas para o começo das Escrituras Sagradas. Porque a provação que o nosso Senhor vai passar agora é um teste divino. O mesmo teste que Adão passou no paraíso. Se você voltar a Gênesis capítulo 3, depois que Deus criou o homem e a mulher e colocou-os no paraíso, e havia dado ordens para que eles não comessem de uma única árvore, eles poderiam comer de todas as árvores que estavam no jardim. A Bíblia diz que eles poderiam comer livremente, mas apenas da árvore que estava no meio do jardim, esta não poderiam tocar, não poderiam comer dela, porque no dia em que comesse, morreriam. Aquele era o teste de Adão, o teste de fidelidade, a preparação. Se Adão tivesse passado na prova, e essa prova nós chamamos teologicamente de pacto de obras. Se Adão tivesse obedecido a Deus, se ele não tivesse tocado no fruto, se ele não tivesse comido daquela árvore, não haveria morte, irmãos. Não haveria morte para o homem, não haveria morte no mundo, o pecado não teria entrado no mundo, a morte não teria entrado no mundo. A morte teria ficado, o pecado e a morte teriam ficado com Satanás apenas. Mas veio o tentador, assim como ele veio aqui em Mateus 4, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão. Ele veio sobre o primeiro Adão no Jardim do Éden. E ele começou a dizer que Deus era mentiroso. Assim começa a história de Gênesis 3. Foi assim que Deus disse? Isso não é verdade. Deus sabe que se você comer a árvore, você se tornará um homem sábio. Seus olhos se abrirão, você terá todo o conhecimento e você será como Deus. E aquilo, as palavras enganosas de Satanás, despertaram o coração de Adão e Eva. Primeiro Eva, para que eles desobedecessem a Deus e comessem. Mas aquilo era uma tentação, aquilo era uma mentira, aquilo era para desvirtuar o homem e fazê-lo cair em pecado terrível. E foi exatamente o que aconteceu. Desde Adão, meus irmãos, não havia salvação por parte de homem nenhum. Todos eram maculados com pecado. Deus nunca disse para Moisés ou qualquer outro no Antigo Testamento: você vai matar um filho ou vai matar um parente, porque o sangue dele será a remissão dos pecados que vocês e sua descendência cometeram. Nunca ouvi isso. Deus nunca requeriu sacrifício humano, mas ele dizia: mate um cordeiro. E é justamente o que acontece lá em Gênesis. Adão e Eva estão nus. E o texto diz que Deus veste Adão e Eva com pele de animais. Aquilo é uma sugestão de um sacrifício que foi realizado. Um animal foi morto, a pele do animal foi retirada e serviu como cobertas, roupas para Adão e Eva. Mas a ideia ali não é simplesmente cobrir a nudez física, irmãos, mas é cobrir com o sangue daquele animal, simbolicamente,
O sangue simbólico do animal cobriu os pecados reais de Adão e Eva. Aquele foi o primeiro sacrifício que apontava para Cristo na história da humanidade. E daí então, daí para frente, Deus requereu sacrifício de animais, cordeiros, para a remissão do pecado. Até que no capítulo 2 e 3, o Cordeiro de Deus aparece. João Batista o identifica. Este é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o segundo Adão. O que ele está fazendo aqui agora? O que Deus está fazendo com o seu filho é o que ele fez com Adão no paraíso, colocando ele diante de uma prova de obediência. A prova que Adão caiu, agora o Filho de Deus será colocado sobre ela. Não mais num paraíso, não mais tendo todas as árvores, as frutas, mas num deserto escaldante. No Evangelho de Marcos, o texto diz que havia muitas feras selvagens no deserto, onde Jesus estava sendo tentado. Ele estava sob risco de vida, de animais o devorarem. Não havia árvores para ele comer uma fruta ou outra. Ele estava em jejum, diz o texto, 40 dias sem comer. Veja o contraste. Deus diz a Adão, coma livremente de tudo que há no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Jesus tem um teste mais duro. Ele é colocado num local inóspito. Provavelmente o Senhor Jesus estava num deserto da Judeia. E é muito provável que estivesse nas montanhas, nos locais mais altos, onde estavam os animais mais selvagens, onde não havia nada que ele pudesse se alimentar. Ele não foi de fato para se alimentar, porque ele tinha um compromisso e um propósito muito maior. A situação do homem não era a mesma do paraíso. Adão não tinha pecado, mas agora toda a raça humana havia caído em pecado e miséria. E Jesus tinha um desafio maior, uma restauração maior envolvida. E ele está ali, levado pelo Espírito Santo de Deus, sob o teste que Adão falhou. O nosso segundo Adão, Jesus Cristo, precisava, irmãos, ser obediente até o fim. Assim como o diabo foi até o paraíso e enganou Eva e Adão, os iludiu e os fez pecar contra Deus, o mesmo tentador vai até o deserto à busca do Senhor Jesus Cristo. Como vocês imaginam que Satanás apareceu aqui para Jesus? Lá no paraíso, ele apareceu como uma serpente. Um teólogo chamado Gerhardus Voss, ele diz algo bem interessante. Ele diz que naquele primeiro momento da história, nós não temos uma ideia real de como era a forma de uma serpente. Gerhardus Voss acredita que as serpentes naquela época poderiam ter patas. Fosse mais ou menos como um réptil mesmo, uma lagartixa, algo assim, ou parecido com isso. Porque um dos castigos que a serpente recebe é rastejar. Então isso é uma conjectura, a Bíblia não diz exatamente isso, né? Mas isso pode ser supostamente pensado de maneira que você não incorre em nenhum pecado e nenhuma heresia, se você pensa que isso pode ter sido assim. Mas o fato é que a serpente provavelmente era um animal que tinha uma certa atração, porque não causou espanto para Eva. A serpente conversava, falava, e Eva falava com a serpente. E Eva não teve medo da serpente, nem Adão. E Adão estava com ela, diz o texto. Enquanto a serpente enganava Eva, Adão ouvia tudo. Mas aqui, irmãos, não é uma serpente que aparece.
Provavelmente a forma em que Satanás aparece aqui é como um anjo, um querubim, bonito, belo, como era no princípio. Porque a Bíblia diz que Satanás pode se transformar de fato até em anjo de luz para enganar os eleitos de Deus. Se possível fosse, ele enganaria até os eleitos de Deus, se Deus o permitisse, e Deus não permite. Mas ele se transforma em anjo, anjo de luz, anjos belos, lindos. E aqui está, irmãos, Satanás diante do Filho de Deus, como um anjo. Ele é um anjo, de fato, um anjo caído. Mas não pense em Satanás nesse momento como aquelas figuras da Idade Média. Um diabo de chifres, feio, horrível, que assusta as pessoas. Não foi assim, irmãos. Ele apareceu numa imagem bela, envolvente, para tentar enganar o Filho de Deus. Ele apareceu como um anjo de luz, muito provavelmente, porque ele sempre dizia: está escrito, aos teus anjos darás ordens. Então, ele tentou, de todas as maneiras, fazer com que o Filho de Deus tropeçasse nas tentações, no deserto, com fome. A aprovação do nosso Senhor, irmãos, ela foi, humanamente falando, infinitamente maior do que a aprovação de Adão. Em todos os aspectos. A maneira como o tentador se apresentou foi muito mais sutil. O lugar da tentação, um deserto e não um jardim maravilhoso. A ocasião, Jesus estava com fome, 40 dias sem comer, não estava na mesma situação que Adão e Eva no paraíso, provavelmente estavam ali fartos, alimentados. Ele não tinha um vislumbre visual muito belo, mas Adão tinha no paraíso. Então, em tudo, Cristo suportou uma provação maior do que o nosso primeiro pai Adão, em tudo. Mas diferente de Adão, o nosso Salvador se manteve de pé em cada uma das tentações. Ele não pecou em nenhuma. Eu quero, de maneira resumida, abreviada, falar das 3 tentações com vocês. Então mantenham suas Bíblias no capítulo 4 mais uma vez abertas. A primeira tentação está no versículo 3. Quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Algo aqui eu vou deixar para o próximo domingo, porque eu ainda vou tratar desse texto no próximo domingo. Mas veja, captem as palavras de Satanás. Jesus acabara de ouvir: este é o meu filho amado. E agora o diabo vem e diz: se tu és o Filho de Deus. Ele está colocando mais uma vez dúvidas nas palavras do nosso Senhor. Mas esse é um ponto que nós vamos tratar no próximo domingo. Eu quero que vocês olhem agora a primeira tentação. O texto diz que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 2, havia jejuado 40 dias e noites e teve fome. Então a tentação número 1 é: sacie sua fome. Você pode comer o que quiser. Você pode acabar com esse jejum agora mesmo. Você pode acabar com este sacrifício agora mesmo. Você pode acabar com esta provação agora mesmo. Sacie seu apetite, coma. Ordena que estas pedras se tornem pães para que você coma. Para que você quebre este momento de dor, de fome que você está sofrendo. Se és o Filho de Deus, tens o poder para transformar pedras em pães. A primeira tentação, e não esqueçamos disso,
porque às vezes nós costumamos dizer para as pessoas que Jesus suportou tudo isso porque ele é Deus. Mas eu preciso lembrá-los a você que Deus não tem fome, mas o homem tem fome. Em sua natureza humana, ele está sendo tentado por Satanás. Você está com fome, 40 dias sem comer. Você tem muita fome. E você tem condições de se alimentar agora, se quiser. Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas a resposta de Jesus vem de forma imediata, irmãos. Nem só de pão vive o homem. Cristo sabia que havia algo maior, bem maior, do que saciar sua fome física. Era ser fiel a Deus na sua missão. Obediente ao Senhor em sua missão. A segunda tentação, a Bíblia diz no verso 5 que o diabo leva o nosso Senhor para o pináculo do templo. Então ele está no deserto e de imediato ele já está em cima do templo, na parte mais alta do templo. E diz o texto: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Veja, a segunda tentação era para que o Senhor Jesus se lançasse do pináculo do templo. Havia pedras embaixo do pináculo do templo. E o diabo disse: se tu der ordens, aliás, se tu te lançares, Deus dará ordens aos seus anjos. E eu estou aqui, eu sou um anjo. Deus dará ordens para que eles te apanhem e tu não se machuque, tu sejas colocado em segurança, porque tu és o Filho de Deus. Lança-te! Mais uma vez, irmãos, a tentação agora era sobre poder. Mas o Senhor Jesus, novamente, de maneira rápida, diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês conhecem aquela história da pessoa que estava lá se afogando, né? Se afogando. E aí havia outros com ela. O barco naufragou e eles estavam ali morrendo. Um se segurava num pedaço de madeira, o outro num pedaço de, sei lá, de cadeira ali, de poltrona. E aí um crente dizia assim: Deus vai nos salvar. Vamos ficar aqui. Deus vai mandar seus anjos aqui nos salvar. E aí chega um barco de socorro, né? E o barco diz: venham, ande, vamos salvar vocês. Joga uma corda lá e o primeiro vai lá, pega a corda, o segundo pega a corda também. E o outro diz: não, vou esperar Deus. Deus vai mandar. E esses dois entram no barco, se salvam. Aí o barco vai embora. Depois vem um helicóptero, o mar muito agitado. E vem um helicóptero com aquela bolsa para resgatar a pessoa. E a pessoa lá embaixo recusa: não, eu espero Deus, Deus vai me tirar daqui. E o helicóptero vai embora. E ele morre afogado. Quando ele chega no juízo final, ele diz: o Senhor não me salvou. Eu esperei que o Senhor me salvasse, o Senhor não me salvou. E Deus diz: eu enviei ajuda várias vezes e você recusou. Essa história mostra como você pode tentar a Deus. O diabo estava fazendo com que Jesus pensasse assim: se jogue, ponha Deus à prova. Ele diz que vai te salvar, se jogue agora. Tem gente que fala sobre a doutrina da predestinação e diz assim: eu vou atravessar aquela avenida de 10 faixas correndo, em pleno pico do trânsito, né? E Deus vai me livrar, nenhum carro vai bater em mim. E se ele fizer isso, ele vai morrer. Porque um carro vai bater nele. Mas na cabeça dele é o seguinte: se está tudo predestinado, hoje não é meu dia, então eu vou passar correndo e nada vai acontecer. Mas ele põe Deus à prova, ele está tentando o Senhor teu Deus.
Tudo está de fato predestinado. Quem sabe se não é esse o dia dele, né? E o carro vai matá-lo ali. Mas não devemos pôr Deus à prova, irmãos. Nunca. No primeiro século, muitos cristãos começaram a buscar a perseguição. Veja bem. Eles buscavam ser perseguidos, porque para eles ser perseguidos em nome de Jesus era uma honra. Mas isso não é bíblico. A Bíblia ensina o contrário, que nós devemos nos esconder, fugir da perseguição quando ela aparecer, tentar escapar dela. E não ir ao encontro dela dizendo, estou aqui, eu sou crente, Deus vai me livrar, eis-me aqui. Não, a Bíblia não diz isso. Se o martírio vier sobre algum de nós, que venha sobre as mãos da providência divina, mas não sobre as nossas mãos, como nós buscando isso, porque isso é tentação. É tentar o Senhor nosso Deus. E o diabo disse, te joga, tu és o filho de Deus, tu tem uma missão a cumprir, o Senhor não vai deixar que tu morra, o Senhor vai mandar seus anjos. Mas isso o Senhor Jesus sabia, é tentar o Pai. Ele não fez isso. E finalmente a última tentação. Novamente o diabo levou ao monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse, todas estas coisas te darei, se prostrado me adorares. Aqui Satanás pede a completa e total subserviência de Cristo a ele, ao diabo. Se te ajoelhares diante de mim e me adorares, te darei tudo. Spurgeon, comentando essa passagem, ele diz, o diabo, que miserável mentiroso. Porque os reinos não são dele. Irmãos, você já pensou na riqueza que há nos Estados Unidos da América? Nesses últimos semanas agora, nas últimas semanas, estava tendo os ataques de Israel e o Irã, não é? A guerra de Israel e Irã. E Israel jogou muitos mísseis no Irã, se defendeu. Mas quando os Estados Unidos entrou com os seus, apenas dois aviões, ele acabou ali com a produção de enriquecimento de urânio no Irã. Eles queriam fazer bombas atômicas, nucleares. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele toda hora fica se orgulhando disso, né? Nós somos o país número 1, mais potente, não há ninguém, nenhum exército que chegue perto disso. Toda entrevista que ele dá, ele fala isso, coisas assim, se colocando lá em cima mesmo, né? A América domina o mundo. Ninguém sequer tem um tiquinho, chega nos pés da América em termos de poderio militar, econômico, etc. Agora imagine, Jesus foi tentado, não só ganhando as riquezas como as da América, mas todos os reinos do mundo. Tudo será teu. Se me adorar, se curvar diante de mim, terá todos os tesouros, a vida de um rei, tudo será teu. São muitos os que se rendem a essas propostas do diabo. Negociam sua fé, sua santidade, sua pureza, para ter algo que Satanás oferece. E nem são todos os reinos do mundo. Ele ofereceu para Cristo todos os reinos do mundo. Mas para os homens, para nós, homens caídos, ele oferece uma coisinha de nada e as pessoas já estão ali trocando. É como as lentilhas que Esaú troca. Esaú estava com muita fome, trocou a sua primogenitura, um direito sagrado da família, do filho mais velho. Ele trocou a primogenitura por um prato de feijão, irmãos. Veja como foi barato. 4 horas depois ele estava com fome de novo, com certeza. Mas não tinha mais a primogenitura. E muitos, quando Satanás investe sobre eles ali, ataca, oferecendo alguma coisa deste mundo, uma coisa pequena às vezes, talvez grande aos seus olhos, muito desejado, mas que não é nada, acaba se corrompendo, caindo
e naufragando nisso. Cristo resistiu a todos os reinos do mundo. Toda a glória dos reinos do mundo, toda a riqueza dos reinos do mundo. E com essa última tentação, ele expulsa Satanás. Então disse: vai-te, Satanás. Está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus. Só a ele servirás. E então o diabo foi embora. Ele o deixou. E aí então chegaram os anjos do Senhor. Eu fico pensando, irmãos, nessa última parte do capítulo 4, verso 11, que havia Deus no seu trono, o Pai, e os anjos de Deus olhando aquela cena. Vamos ver. Olhando o tentador sob o Filho de Deus, aproveitando a fraqueza humana, atacando Jesus impiedosamente, e os anjos do Senhor, os anjos de luz de verdade, os que mantiveram seu estado de pureza e não pecaram, Deus, o Pai, o Espírito Santo, ali, olhando a cena. Porque quando o diabo vai embora, os anjos do Senhor chegam. É como se eles estivessem ali só esperando a aprovação. Cristo ser aprovado no teste. Eles chegam até o Senhor Jesus e o servem. Não apenas um anjo como o diabo, mas eis que chegaram anjos e serviram a Cristo. Amados, qual é a lição que nós temos aqui? Além das breves que eu mencionei durante a pregação, irmãos, a principal lição, a mais poderosa lição que nós temos aqui, é a lição que nós somos fracos. Você não poderia resistir a essas tentações. Você cairia na primeira. Às vezes eu vou com minha esposa, eu vou contar isso. E a gente vai ali na padaria e o pão sai quentinho, sabe? Ela tem acabado de almoçar há pouco tempo, né? Isso quentinho, o pão tá gostoso, a gente compra os pães ali. Aí imagina 40 dias sem comer, irmãos, e um pão quentinho ali aparecendo. Pão é uma palavra genérica para comida. Você pode pensar numa coisa melhor do que pão. Tem gente que gosta de pizza, né? Outros querem ali a picanha ou algo melhor. Não importa. Cristo resistiu a toda e qualquer tentação, irmãos, mas nós não resistiríamos. Nós cairíamos. Adão caiu com a barriga cheia para comer uma fruta quando não era pecador. Quando não tinha pecado ainda. Não tinha natureza. Não tinha um impulso dentro dele dizendo, vá, coma, peque. Um impulso nele mesmo. Era exterior, ele poderia resistir ao diabo. Ele não tinha pecado, mas ele caiu por uma fruta. Ninguém sabe o que era a fruta, né? O pessoal disse que era uma maçã, porque a maçã é bonita, brilha. Talvez fosse, ninguém sabe que fruta é. Vamos pensar que é uma maçã, só para pensar mesmo. Adão caiu por uma maçã, com a barriga cheia, tinha tudo no jardim. Cristo não, irmãos, ele estava com fome, estava no deserto, com sede. E ele resistiu. Nós não resistiríamos. Essa é a lição principal. Você é fraco. Não tente ser forte. Assuma a sua fraqueza. Porque se você assumir a sua fraqueza, você assume algo mais. Que é ainda mais valioso do que entender que é fraco. É entender que há alguém que é forte. E que pode resistir a toda e qualquer tentação. E que resistiu o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando você diz, eu sou fraco, você está dizendo, eu dependo de Cristo. Eu sou dependente
da força do meu Senhor. Tem uma passagem interessante que Jesus está vendo que os apóstolos estão ali meio fracos na fé. Parece que a fé deles é muito pequena. E Jesus diz: se vocês tiverem fé, veja só, a fé deles já era pequena, não é? Mas Jesus diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda, irmãos, é o tamanho da cabeça de um alfinete. Jesus está dizendo: se vocês tiverem uma fé minúscula, vocês dirão aos montes: lancem-se ao mar, e eles serão lançados ao mar. E Jesus diz em outro lugar: tendes pouca fé? Peçam ao Pai, que a todos dá deliberadamente. Peça. Você está fraco nas suas tentações? O mundo lhe sufoca? O diabo, o tentador, está quase vencendo? O que você vai fazer? Vai continuar achando que é forte, tentar lutar com suas próprias forças? Não, irmãos. Diga: eu sou fraco, Deus. Mas o Senhor Jesus é forte. Peça. Senhor, dai-me fé para suportar isso. Vem, Senhor, ao meu encontro. Ajuda na minha batalha. Se você ler o livro de Josué, irmãos, eu gostaria que depois vocês fizessem essa leitura com essa perspectiva. A perspectiva é: o Senhor sempre vence as batalhas em lugar de Israel. Sabe qual é o refrão do livro? É esse. Vocês vão encontrar isso em várias partes de Josué. E o Senhor entregou em suas mãos as nações. Sempre é o Senhor quem vence as batalhas. Tem uma passagem que havia um grande grupo pronto para destruir os israelitas, mas durante a noite eles começaram a ouvir gritos, trombetas, barulho de material militar bélico. E eles ficaram tão loucos e tão apavorados que fugiram. E sabe o que era? Nada. Mas Deus disse: eu vou trazer medo ao coração deles. Medo. E eles vão fugir. Israel não vai puxar uma espada. Peça a Deus: Senhor, vem me socorrer. Não suporto mais. Estou caído. Ferido, Senhor. Vem, envia o teu filho. Mande Jesus, o grande Senhor que venceu o tentador no deserto, que ele venha ao meu encontro me socorrer. Porque você não consegue. Você não tem força. Você é fraco. Só Cristo é forte. Guardem isso, amados irmãos, em vosso coração. Na hora da fraqueza, Cristo. Na hora da angústia, Cristo. Quando as coisas estão ruins, Cristo. Cristo sempre, em cada momento. Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos, Senhor, com grande alegria. Te louvamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e precioso. Te louvamos porque Ele é o nosso sustentador. Te louvamos, Senhor, porque é na força de Cristo que nós conseguimos prosseguir em nossa jornada como cristãos. É na força de Cristo que nós suportamos as tentações e as vencemos. É em Cristo Jesus, Senhor Deus, que nós nos escondemos. Ele é o nosso refúgio. Obrigado, Senhor, por nos enviar um tão grande e valente campeão. Que o nosso coração, Senhor Deus, aprenda a descansar nele. Que a nossa fé esteja nele, Senhor Deus. A nossa confiança esteja nele, no nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Nós te damos graças por isso. Amém.
Pode sentar, irmãos.